Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas aqui. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje e desejando aqui para vocês um carinho enorme e começando aqui com um carinho bem especial, falando e me apresentando. Então, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos e esse é o Workshop Transformate. O objetivo do Workshop Transformate é ajudar você a transformar as suas dores emocionais e fazer com que você possa viver sem depressão e sem ansiedade, sem precisar fazer os medicamentos. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje de forma direta, para que vocês possam ter acesso a tudo isso e conseguir também transformar as suas dores emocionais. Para estar começando aqui, antes de mais, eu sei que muitas pessoas ficam se perguntando, mas para quem é esse evento, né? Para quem que eu estou fazendo esse evento? Gi, para quem está começando a entender o que é depressão e ansiedade, vale a pena estar aqui? Vale a pena. Você vai entender o porquê que a depressão e a ansiedade acontece. Primeiramente, porque que a ansiedade acaba fazendo com que a gente entre em depressão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você tem depressão e ansiedade há muito tempo, Gi, já tentei de tudo e não estou conseguindo. Vale a pena estar aqui? Vale a pena. Eu tive muitos pacientes, inclusive tem algumas alunas minhas aqui nessa live também, que podem até estar falando aí para vocês nos comentários, de pessoas que ficaram muito tempo refém de uma depressão e ansiedade, sem conseguirem encontrar um método que pudesse fazer com que elas tivessem não só a compreensão, mas também um caminho claro de como sair da depressão e da ansiedade. E conseguiram também. Então, aqui vocês vão conseguir estar tendo resultados, vocês vão conseguir ver o que são os resultados e como que vocês fazem para alcançar esses resultados. Pacientes que tenham depressão dos mais variados, até mesmo bipolar, depressão, ou seja, depressão major, se você estiver passando por um estresse pós-traumático, se você está com transtorno de ansiedade generalizada, ou TAD, ou TAG, qualquer um dos tipos, até mesmo TOC ou POC, vocês conseguem através dessa metodologia. Então, o objetivo é que vocês percebam o fundamento dela e aonde vocês têm que trabalhar, porque mesmo que vocês escolham não estar no meu acompanhamento, não fazer parte, serem minhas alunas, ou serem acompanhadas por mim, ou fazerem o meu método, vocês vão conseguir saber o que realmente resulta hoje em dia e poder exigir do vosso profissional que faça esse caminho convosco, tá bom? Então, esse é o objetivo. E para começar, como eu gosto muito sempre de trazer resultados para vocês e mostrar resultados, eu vou começar aqui colocando um videozinho de algumas das minhas alunas que passaram pela minha metodologia para que vocês possam ver como isso é possível para vocês também. Triste, estava desanimada, sem vontade, não queria ir trabalhar, não tinha vontade de ir trabalhar, não queria ver as pessoas, não queria falar com as pessoas, não me apetecia sair, porque o facto de já tomar antidepressivos há mais de 15 anos e de já querer ter saído da depressão e não ter conseguido, eu achei, se calhar se tivesse outro tipo de abordagem à minha depressão, eu iria conseguir, sem ser só com medicação. E então foi tipo uma luz, uma esperança que eu encontrei na Gi, no programa. Eu comecei a perceber melhor o que é que se estava a passar realmente comigo. Comecei a entender que o meu problema não é neste momento o que eu estou a passar, mas sim que tem coisas por trás que fizeram com que eu ficasse assim e que reagisse de determinada forma aos problemas. E neste momento acho que tenho a mente muito mais aberta para perceber que posso dar a volta à situação sem me ir tão abaixo como eu ia antes, porque já entendo onde é que está a origem do problema. Eu hoje estou bem e já estou a começar a fazer o desmame da medicação, pouquinho a pouquinho, mas estou bem, sinto-me muito bem, sabe? Com vontade de ir para a frente, de ir à luta. Eu hoje em dia, de manhã, faço a cama todos os dias. Isso para mim já é uma vitória, porque eu não o fazia assim como estava, depois à noite puxava os lençóis e... assim, são pequeninas coisas, são pormenores, mas que para mim estão
estão a fazer sentido. Eu já venho com a depressão há 16 anos. Então vi que a depressão ou a ansiedade começou a atuar, a ficar mais grave. Depois ia aos hospitais e não sei o quê, e não chegava a uma cura. Faziam exames e um monte de coisa e não chegava a ponto nenhum. Então aquilo foi, quando viajei, foi já um momento de desespero. Já estava mesmo desesperada e não é uma coisa que eu acreditava muito, porque eu nunca gostei de fazer nada assim online e a pessoa distante. Não estava muito, não acreditava muito nisso, mas aquele desespero, eu dizia, eu tenho que me agarrar em qualquer coisa, senão não sei o que é que vai acontecer. Já consigo lidar com a crise da ansiedade, já consigo manter mais a calma, não deixar ela, porque às vezes eu tinha mesmo que parar no hospital e tudo. Já desde que estou com a Gi, nunca mais me deu aquela crise a ponto de parar no hospital. Consigo controlar, conversar com o meu corpo, e assim vamos caminhando. Muito tímida, só vivia chorando, não conseguia me olhar no espelho, me achava muito feia, não conseguia dormir, vontade de morrer, sumir do mundo. Desde a minha infância eu tenho depressão e ansiedade. A médica de família, psicólogo, psiquiatra, mas não adiantava. Medicamento, não adiantava nada. Voltava tudo novamente. Outra Adriana, para falar eu tinha dificuldade. Agora estou me comunicando, já consegui trabalho. Minha dificuldade era trabalho. Até uma entrevista de emprego eu não conseguia falar, eu voltava. No meio do curso já consegui trabalho. Já há muitos anos que eu sofria de depressão, tinha bué de crises de ansiedade. Como eu estava muito em baixo, eu notava mesmo que estava no poço. Eu não conseguia pensar, não conseguia agir, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia nada. Com o continuar do acompanhamento da Gi, dos benefícios que ela nos foi dando, eu sinto que hoje não sou a mesma pessoa. Então eu posso dizer que agora estou calma. Bem, como vocês viram, são situações como essas, alunas como essas que fazem eu acreditar cada vez mais no meu trabalho, na minha história e principalmente em todo o caminho e jornada que eu passei, né? Não foi uma jornada em vão, não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. E, na verdade, a história dessas mulheres, elas me inspiram cada vez mais a continuar seguindo meu propósito. Mas para que vocês possam compreender melhor, eu sei que algumas pessoas já me conhecem há algum tempo aqui dentro do Instagram, do TikTok, né? E do Facebook também. E eu sei que muitas pessoas me conhecem e veem, assim, a quantidade de seguidores, às vezes, que eu tenho, né? A gente somando, a gente já tem mais de 170 mil seguidores. Então, veem esses números e pensam assim, poxa, como, né? Mas, na verdade, a história não começou assim, não começou pela glória, não começou pelas coisas boas. A minha história é um pouco parecida com a de vocês. Sim, eu hoje em dia moro em Portugal, no norte de Portugal, né? Na cidade de Joane, Vila de Joane, que é assim que se chama, moro aqui. E anteriormente eu nasci e fui criada no Brasil, e eu tinha uma família, ainda tenho uma família, graças a Deus, mas eu tinha uma família bem tradicional, assim, bem chegada, com muito amor. Meu pai, eu tinha 5 irmãos por parte de pai e mãe, e mais 5 por parte só de pai, dos reconhecidos, existem outros que não eram reconhecidos. E eu sempre fui muito apegada com meu pai, eu cresci sendo muito apegada com meu pai. Meu pai era caminhonista de pesados, vivia viajando de um lado para o outro, e nessas viagens ele sempre me trazia uma penca de banana, que eu adorava comer banana, então ele me trazia uma penca e dizia para mim: "Quando terminar de madurar a última banana, eu já vou voltar". Então era assim que eu conseguia me comunicar com meu pai e saber que ele estava perto de voltar, que ele nunca falhava. E eu fui crescendo com isso, né, mas aos 12 anos, antes um pouquinho dos meus 12 anos, de fazer 12 anos, o meu pai foi fazer uma viagem e na volta ele trouxe um colar de macaxita para minha irmã e trouxe uma penca de banana para mim. Quando eu não vi o colar para minha irmã, eu estava muito feliz com a minha penca de banana. Mas quando eu vi que meu pai tinha trazido um colar para minha irmã e uma penca de banana para mim, eu fiquei extremamente ofendida e deixei de falar para o meu pai. Disse: "Olha, enquanto o senhor não me trouxer uma prenda digna de uma moça como eu não falo consigo". Papai saiu para viajar uma semana depois, perguntou o que eu queria, e eu disse para ele que eu queria um Walkman daqueles, assim, grandes, com uma bolinha azul. Era amarelo com uma bola azul. Foi exatamente como eu pedi, a minha cor favorita era amarelo. E nessa altura, quando o papai foi viajar, ele foi para se despedir de mim, eu não quis me despedir dele, porque eu queria fazer uma chantagem para ele não esquecer que tinha que me trazer uma prenda. E papai foi e não voltou.
Eu fiquei sabendo que papai tinha morrido da pior forma possível. Na verdade, eu tive um sentimento dentro do peito que algo não estava bem, comecei a passar mal no dia da minha festa de aniversário. E no outro dia, pela manhã, eu acordei com a notícia de que meu pai havia sofrido um acidente e que ele havia vindo a óbito. Naquele momento, foi a primeira vez que eu desmaiei na minha vida. Eu lembro das minhas pernas fraquejarem, eu lembro do meu coração saltitar, eu lembro como se fosse agora, da minha mãe vindo com os meus irmãos de um lado da rua e eu indo correndo do outro lado e sabendo que a partir dali não tinha mais volta a dar. Aquilo por si só já era algo muito forte, mas o que realmente me impactou muito, o que virou um grande trauma para mim, é que nós ficamos alguns dias à espera que o corpinho do papai chegasse, e quando ele chegou, a funerária não teve assim um grande cuidado, e logo que foi abrir a urna, eu fui uma das primeiras a ver, porque eu estava com meu tio no primeiro carro, e o corpo de papai estava substituído, algumas peças. O braço dele era um cano de PVC, e uma das pernas também. E aquele tinha uma grande faixa, e aquilo foi muito forte para mim. A partir dali eu comecei a desmaiar várias vezes por dia, me senti ansiosa, não consegui. Eu nem sabia o que era ansiedade, mas eu sabia o que era ter um desconforto enorme, a sentir meu coração saindo do peito, a sentir que nada que acontecesse naquele momento era capaz de minimizar a minha dor. Eu comecei a desenvolver, então, crises de ansiedade sequenciadas com desmaios, com pontos de desmaio. Eu ia para a escola e eu desmaiava na sala de aula. Eu entrava num transporte público e eu desmaiava. Eu passava por algum espaço e eu desmaiava. E aquilo passou a ser o meu dia a dia. As minhas notas caíram. Eu era uma excelente aluna e, de repente, passei a ser uma aluna, sabe, de passar só por dó dos professores. E eu comecei a me sentir cada vez mais diferente. Eu não tinha coragem de fazer nada na sala de aula em grupo, porque eu sentia que a qualquer momento eu ia desmaiar. Sempre que começava muita conversa, eu desmaiava. E eu passava muito mal antes. Eu tinha dor de barriga, tinha que correr para a casa de banho, e a casa de banho pública nunca estava limpa, e eu sentia que eu precisava correr para ali. A crise de ansiedade foi se intensificando, ninguém percebia direito o que era, meus pais, minha mãe, no caso, não fazia a menor ideia do que era aquilo, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, não existia nenhuma pessoa que conseguia dizer para mim que o que eu estava passando era uma crise de ansiedade, que eu precisava entender o que se passava para poder respirar. Nessa altura, as coisas foram piorando, porque consoante a crise de ansiedade começou a aumentar, eu lembro de uma vez, o primeiro ataque de pânico que eu tive, eu entrei dentro do autocarro, né, dentro do ônibus, para ir para a escola, que eu tinha que me deslocar com o ônibus, e eu sempre tinha crise de ansiedade, então eu sempre, começava a entrar muita gente, eu começava a ficar apavorada. E aí, naquele dia, começou a chegar cada vez mais pessoas e eu comecei a sentir que a minha cabeça ia estourar, eu queria correr, eu queria sair, eu puxei a campainha com muita força da caminhoneta, né, do autocarro, do ônibus, e puxei com muita força e o motorista não parava, porque não estava no ponto ainda, meu coração batia acelerado. E eu comecei a tremer, e eu disse para a senhora que estava na minha frente, eu vou desmaiar, por favor, me ajuda, eu vou desmaiar, por favor, me ajuda. E, de repente, eu tive um ataque de pânico, eu saí empurrando todo mundo, eu comecei a sentir a minha mandíbula travar, a sentir a minha mão enrijecer e o meu corpo paralisou. Foi a primeira vez que eu entendi o que era um ataque de pânico, a sério. A partir daí começou a evoluir, e todas as vezes que eu entrava no autocarro, aquele episódio voltava a acontecer, eu parei de ir para a escola, temporariamente, até que, passado mais um ano, aqueles ataques de pânico que pareciam só simplesmente travar o meu corpo, se tornaram desmaios convulsivos. E nas crises convulsivas, eu comecei a defecar, a fazer xixi, a ter torções de olho, corpo e a língua, e tive que procurar um neuro, e foi aí que a gente descobriu que eu estava com epilepsia crônica. A epilepsia crônica foi diagnosticada por 3 médicos diferentes, os 3 deram o mesmo diagnóstico, disseram, não tem saída, você está realmente, de fato, com epilepsia, os encefalogramas, os cardiogramas dizem que você está sofrendo de epilepsia, ela não tem cura, hoje não tem cura, não tem saída, você vai ter que tomar Gardenal para o resto da sua vida, remédios controlados, para você conseguir controlar. Naquela altura, o meu patrão, que eu trabalhava no escritório de advocacia, já estava com 17 anos, já tinha terminado a escola, e ele disse, olha, Regiane, tem uma coisa boa, você pode se aposentar. Você depois vai conseguir levar uma vida meio que normal, mas você já pode se aposentar por invalidez, porque epilepsia dá direito à invalidez. Quando ele disse aquilo, eu entendi que tudo aquilo que estava acontecendo
Era um pesadelo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não estava disposta a viver aquele pesadelo. Eu não estava disposta a abdicar da minha vida, dos meus sonhos, de tudo que eu queria com 17 anos para me tornar uma inválida. Eu negava acreditar que esse era o único caminho. Eu comecei a pesquisar várias formas de tentar encontrar uma saída para que eu não vivesse com depressão e ansiedade, para que eu conseguisse sair, depressão não, com ansiedade, ataque de pânico, que eu saísse da epilepsia e que eu conseguisse voltar a ser só uma jovem, feliz, fazer uma vida normal. Sei lá, casar, ter filhos, desenvolver a profissão que eu sonhava. Eu só queria isso naquela altura. E talvez seja exatamente isso que você queira hoje. Viver apenas a sua vida normal, sem grandes ambições. Mas, infelizmente, a ansiedade, a depressão, ataques de pânico, eles roubam a nossa alegria a um ponto da gente começar a desconfiar que a gente vai ser refém a vida toda. E naquela altura eu estava desconfiando. Entretanto, eu comecei a pesquisar neurociência, que era a única coisa que tinha mais parecido com o estudo do cérebro, para eu perceber por que eu tinha epilepsia. E quando eu comecei a pesquisar e entender o que estava acontecendo, eu descobri que existia um caminho que fazia com que o meu cérebro colapsasse. E eu comecei a entender que existiam pequenas imagens, que eu chamo de âncoras de imagem, e eu daqui a pouco vou explicar isso para vocês, pequenas âncoras de imagens que, quando acionada, me colocavam de volta ao conflito que eu tinha vivido. E que meu cérebro parecia voltar para trás. E eu sentia tudo aquilo de novo. Então eu passei a investigar o que estava fazendo com que eu entrasse naquelas crises. E eu percebi que sempre que eu escutava um murmúrio, um sonzinho de cochicho, uma coisa baixa, aquele som que fica assim quando a gente vai em ambientes que tem muita gente conversando ao mesmo tempo, aquele pequeno som era a minha âncora de imagem. Bastava eu ouvir aquele tipo de som, sentir muita gente andando e o meu cérebro fazia pip, e eu desmaiava, e eu entrava num ataque epilético. Então eu comecei a entender, peraí, então existe uma forma de eu não escutar isso, só que eu entrei num processo que vocês já devem ter entrado, que é um processo de evitação. Eu vou evitar esses ambientes e automaticamente eu vou deixar de ter crise de ansiedade. Mas, na verdade, o fato de eu ter que evitar e mudar minha rotina também me trazia crise de ansiedade. Por quê? Porque eu senti uma pressão enorme de não poder fazer coisas que antes eu gostava, de não poder ir para a igreja. Eu adorava ir para a igreja, eu não podia ir para a igreja, eu não podia fazer nada, porque o meu coração não dava conta. Então eu falei, não, eu vou ter que descobrir como eu faço para o meu cérebro não circuitar nos ambientes em que antes ele circuitava. E eu entendi que existia uma pirâmide, e que eu entrava naquela pirâmide, todas as vezes, em forma de looping, e que eu vivia revivendo as minhas crises. O que era? Eu tinha um evento que tinha acontecido na minha vida, que acionava na minha mente informações de que aquilo era muito ruim e que eu estava voltando a entrar num evento parecido e que despertava sintomas físicos. Eu passei a chamar isso de pirâmide do conflito. E quando eu passei a chamar isso de pirâmide do conflito, eu comecei a entender que essa pirâmide, ela acontece primeiramente, antes dos sintomas físicos, entre o meu trauma emocional e a minha mente. Então, entre a emoção e a mente, eu tinha ali uma jornada que despertava um gatilho. Aí eu entendi a chave. E eu falei, se eu desativar esse gatilho, se eu conseguir desativar os gatilhos que me levam para uma crise de ansiedade e para o meu ataque de pânico e para a minha epilepsia, eu vou voltar a ser feliz. E foi exatamente isso que eu fiz. E é isso que eu quero dividir hoje com vocês. Porém, na verdade, isso foi só o início do meu processo. Eu, de fato, com 19 anos, fiz novamente uma bateria de exames e os médicos disseram que eu não tinha epilepsia e que achavam muito estranho o meu diagnóstico anterior ser de epilepsia, de eu ser uma pessoa epilética. Pegaram os testes, fizeram assim, mas você era na infância, agora não é? Porque na infância, às vezes, pode mudar e, de repente, você deixa de ser. Eu falei, não, foi agora, há 2 anos atrás. Mas eu consegui entender, e os médicos ficaram pasmados, disseram até que podia ser só pela minha fé que eu tinha conseguido. Mas, de fato, eu tinha entendido. E nunca mais tive um ataque epilético na minha vida, até hoje. Mas, até o ponto de me tornar profissional e atender tantos pacientes com depressão e ansiedade e hoje ajudar centenas de pessoas a se curarem, a encontrar um caminho que leva à cura, isso demorou. Na verdade, eu casei, não tomei nunca aquela medicação que tinha sido para tomar, porque senão provavelmente nem teria sido mãe. Me casei, fui mãe, e quando minha filha estava com mais ou menos 13 anos, a Aninha começou a apresentar sintomas característicos de uma depressão. Só que eu não tinha certeza do que era. Eu não sabia decifrar que era uma depressão. Para mim, ela só estava sendo adolescente, e adolescente era normal usar roupa de frio em pleno verão.
E adolescente era normal não falar tanto porque queria se fechar. E adolescente era normal, de vez em quando, ter falas meio estranhas. Para mim, aquilo tudo era normal. Até que um dia eu fui chamada pela escola da Aninha, porque ela tinha entrado num processo automutilatório. Ela estava se cortando não os pulsos de forma direta, mas o braço, cortando outras partes do corpo para aliviar a sua dor. Tentou suicídio. A partir dali eu entendi que a coisa podia ser muito mais séria do que eu imaginava. E aí eu comecei a tentar encontrar um caminho. Só que a mesma forma que eu também tinha tentado fazer um caminho, os mesmos tipos de médico, a psiquiatria, a psicologia, só direcionava que ela tinha que tomar medicamentos. A minha filha só tinha 13 anos. Tomar medicação antidepressiva parecia ser algo muito forte. Ainda não havia, e ainda hoje, né, mesmo tendo estudos que provam os efeitos colaterais a médio e longo prazo, a gente ainda assim não sente essa vontade para tomar a medicação. E eu falei, não, tudo que eu vejo hoje ainda é muito cru para eu começar a colocar medicação aos 13 anos para minha filha. O que vai acontecer com ela no futuro? Será que ela vai conseguir desenvolver a vida dela normal? Eu não fazia a menor ideia. Será que ela vai ser refém para o resto da vida? Porque todos os medicamentos que eram passados, eu via e eram muito pesados o efeito. As pessoas continuavam tendo que tomar os benzodiazepínicos, né? Tinham um alto poder de vício e faziam com que as pessoas tivessem diversos efeitos colaterais. Eu falei, eu não quero isso para ela. E foi aí que eu comecei a procurar cursos e terapias que eu pudesse fazer para ajudar a minha filha. Eu lembrava do meu caminho, só que o meu caminho não ia funcionar para ela. Na minha cabeça, o meu caminho não ia funcionar. Por quê? Porque eu sabia qual era o trauma. Mas e quando a gente não sabe qual é o trauma? Quando a gente não sabe o que fez com que você tivesse ansiedade e depressão? Quando eu não sei o que fez o meu paciente entrar em ansiedade e depressão? Aí foi a questão. Aí eu precisei procurar alguma coisa. E foi nessa busca desenfreada que eu consegui encontrar, em 2013 para 2014, o Dr. Hammer, Dr. Rick Hammer, que era um médico alemão que tinha conseguido mapear, ele era oncologista e tinha conseguido mapear o que as questões físicas tinham de emocional por trás e conseguia entender qual era a altura que tinha se passado por esse evento. Mas como, Gi? Tinha uma espécie, todas as vezes que a gente passa por uma situação traumática, o nosso cérebro, ele registra, tá vendo as árvores? Quando a gente vai cortar uma árvore e uma pessoa que trabalha, um ambientalista, consegue saber a idade daquela árvore pelas marcas do tronco? O nosso cérebro faz igual. Então, quando nós passamos por um evento trauma, o nosso cérebro, ele marca, faz uma pequena manchinha no nosso cérebro, num ponto determinado, de acordo com o evento que nós passamos. E a partir daquilo, a gente sabe que o trauma ficou impregno. E aquele trauma, quando marca naquela pontinha, vai trazer efeitos colaterais para outras partes do nosso corpo. E era possível datar o evento, entender qual era a data do evento. Eu falei, pronto, então calma aí. Então eu vou tentar encontrar o que eu não sei que minha filha passou e que ela não fala, que pode ter trazido para ela essa questão. E vou também fazer o processo de limpeza e fazer com que ela saia desse evento. E foi exatamente assim que eu comecei a somar não só os meus conhecimentos, de todas as formações que eu fui tirando para ajudá-la, mas como também esse potencial que fazia com que eu conseguisse encontrar a data do conflito. Ou seja, eu conseguia, a partir dali, resolver casos de pessoas que sabiam do evento que tinham passado, do trauma emocional que tinham vivido, e por isso passaram a ter depressão e ansiedade, e das pessoas que não sabiam que tinham passado, e que assim conseguiam identificar após essa sessão. E eu comecei a trabalhar isso cada vez mais, e eu entendi que na altura em que aconteceu isso com a minha filha, dela tentar suicídio de uma forma mais evidente, eu lembro que eu estava na faculdade e recebi uma ligação dela dizendo que não queria mais viver. Ela ligou e disse, mãe, eu não sinto prazer na vida, eu não tenho vontade de estar aqui, eu só estou atrapalhando a sua vida, eu só te decepciono, eu não quero mais estar aqui. E no dia em que eu voltei correndo para casa e que eu cheguei e vi ela com uma faca gigante, vermelha, na frente dela, daquelas mãozinhas tão pequenas, eu fechei os olhos, orei para Deus e disse, se você conseguir me ajudar a ajudar a minha filha, eu vou fazer disso a minha missão. Mas, por favor, esteja comigo, esteja com ela. E foi assim que virou a minha missão hoje, ajudar tantas mulheres, e eu tenho tanto amor na vida de cada uma delas. Vocês viram algumas aqui,
mas eu tenho mesmo amor, respeito e carinho por cada pessoa, cada paciente, cada aluna, cada seguidora que me pede ajuda e que eu posso ajudar a encontrar um caminho. Então, essa se tornou a minha missão e é essa missão que eu quero hoje abrir para vocês como vocês são capazes de vencer essa doença. E eu garanto para vocês que o dia em que vocês voltarem a viver feliz, vocês vão lembrar e vão dizer por que eu não soube disso antes, porque é isso que eu falo várias vezes para mim. Poxa, quem dera tivesse tido uma Regiane naquela altura para falar comigo quando eu era apenas uma menininha e estava perdendo a minha vida para isso. Quem me dera que no início, logo da minha filha, eu tivesse conseguido já resolver logo no início para ela não ter tantas questões que se desenvolveram a partir dali de insegurança. Quem me dera poder ter ajudado as minhas pacientes antes delas terem me procurado. Então hoje essa é a minha missão e é isso que eu quero dividir com vocês com todo carinho. Me emocionei aqui porque eu lembrei da cena e foi uma cena realmente muito linda. E uma das coisas que vocês vão entender é que eu me emociono hoje com essas coisas, vocês vão também aprender fazendo esse caminho a se emocionarem, mas ao mesmo tempo não sentirem os efeitos físicos. Por quê? Porque desativamos os gatilhos. Então é sobre isso que a gente vai falar. Antes de continuar aqui, eu quero mostrar para vocês mais um testemunho de superação aqui, porque não foi só a minha história, não foi só a história da minha filha, mas foi a história de muitas pessoas que a gente conseguiu transformar nessa jornada. Já são mais centenas de mulheres e de homens também, porque eu atendo homens também, eles sempre ficam com dúvida, mas sim, atendo. Estou fazendo um atendimento, inclusive fiz hoje um atendimento com um homem, mas de todas as formas vou dividir aqui para vocês mais uns testemunhos para vocês entenderem que vocês também são capazes de vencer essa depressão e ansiedade com a metodologia que eu vou ensinar daqui a bocadinho. E sofro de depressão e ansiedade há muito tempo, há demasiado tempo. E encontrei a Gi de uma forma muito inesperada no Facebook. E quando eu comecei a ouvi-la, porque eu estava numa fase de tal maneira a sofrer que eu já não conseguia avaliar-me, analisar-me, perceber de facto o que é que estava a acontecer comigo. E eu só sabia que era impossível alguém conseguir viver assim. Estava completamente desesperada. Eu comecei com sintomas depressivos na minha pré-adolescência, posso considerar. Fui identificada com fibromialgia mais ou menos também nessa fase, através de psiquiatria, através de uma psicanálise. Portanto, procurei ajuda em várias alturas. Fui diagnosticada com uma depressão major e tive 2 anos de baixa psiquiátrica. E, portanto, tenho já um histórico de mão cheia. Eu já estava, digamos que há uns 12 anos, desde que a minha mãe ficou doente. E, portanto, ela sofria de depressão, coisa que eu dizia em pequena que nunca iria ter e nunca ia precisar de medicamentos. E naquela altura, quando a minha mãe esteve doente e depois faleceu, eu tive muito em baixo. E já tinha feito psicoterapia, já tinha feito auto-coach, de ler partes de livros de autoajuda, ouvir, muita coisa, muita coisa. Fui tentando sair daí, mas sempre com medicação. Fiquei de cama, não saí e fiquei em casa. Veio o Covid, não podia correr, não podia saltar, não podia fazer movimento. Eu conheci a Gia através do Facebook. Eu estava, pronto, com essa coisa de ansiedade e estava muito mal, muito mal. E pronto, eu e o meu marido estávamos à procura de alguma coisa para me curar, para me ajudar naquele momento. Estava bem aflita, ficava muito tempo sem dormir, muito tempo sem dormir, muitas horas sem dormir. E pronto, aquilo estava a deixar quase todo mundo aqui em casa doente, né? Que estava a presenciar o que eu estava a passar. Tanto meu marido, os meus filhos, praticamente estavam a sofrer com isso. Eu só sei que para mim a semana era quase sempre eu dava crise. Houve uma semana que eu dei crise 3 vezes. Na turma, quando eu estava a fazer uma prova, e uma vez aqui em casa, e a terceira vez até a minha prima teve que sair de Sintra para vir até aqui no Barreiro, que é atravessar o rio, porque eu estou na margem sul, aqui no Barreiro. E foi muito complicado, ela ficou muito preocupada mesmo. Ficou aqui um dia comigo, eu ficava 3 dias sem dormir, que até o meu leite na mama secou por causa de ficar 3 noites.
Você sabe o que é dormir só 1 hora numa noite toda? 1 hora só que você quando desperta, você vê, epa, só dormi 1 hora. Aquilo me frustrava mais ainda. Mais ainda, eu corria no hospital, eu sozinha se automedicava, nada, nada. Há 3 meses atrás, eu estava agarrada aqui a nada, não é? Que não tinha nada a que me agarrar, e agora estou com uma força e com uma autoconfiança que não tinha, e com uma autoestima que não tinha, e pessoas que não sabem que eu estou a atravessar este processo de cura e de transformação, porque isto é um processo de transformação, transforma-nos em pessoas melhores, para nós e para os outros. Elas dizem, tens outro brilho, tens outra disponibilidade que antes não tinhas, e uma até me perguntou se eu tinha feito alguma operação ao rosto. Digo, estás mais brilhante, fizeste algum lifting? Eu parti-me de rir. Eu digo, fiz a alma, fiz o meu lifting à alma. E é onde nós temos que trabalhar. É os 3 pilares. É o pilar dos 3 pontos. É o físico, a mente e a emoção. Neste momento, estou muito feliz de estar aqui a poder dizer que me sinto muito melhor, que estou mesmo muito melhor. E já saí, acho eu, e agora pronto, é para continuar. E eu estou muito melhor, eu só posso agradecer. Eu já até a medicação estou a conseguir mesmo fazer o desmame, vai devagarinho, mas vai. Vou fazendo os suplementos, e até aqueles que a Gi vai recomendando. E vou seguindo sempre. Depois, quando eu comecei a frequentar o método de origem, na primeira semana fui dando algumas crises, falei com a Gi deu-me algumas instruções, o que fazer. E quando eu comecei a assistir os vídeos também, eu comecei a aprender muito. Agora, praticamente, eu já não lembro da crise. Praticamente eu posso dizer que já não dou crise de ansiedade. Graças a Deus, meu marido está feliz, os meus filhos estão felizes. Eu durmo, não vi, perdi a hora. Eu vou para a cama, eu estou a dormir, eu consigo dormir 23 horas. Eu consigo dormir até às 6h40. É a hora que o meu despertador me acorda para preparar o meu filho para ir para a creche. Porque se não despertar, estou de férias. Eu aprendi a me conhecer, a identificar os meus problemas e como ela vem. Como é que você sente que ela está vindo? Como é que você sente que ela está a te atacar? Eu gostei muito dessa. Mas hoje eu me sinto muito bem. Eu digo que isso já foi um grande passo para mim. Já consigo ter expectativa do futuro, já consigo analisar as coisas com o foco, com mais objetividade daquilo que eu quero, já consigo sonhar, já consigo pensar mais em mim. Hoje eu tô bem. Sou uma pessoa sonhadora. Que lindo, né, gente? Quando a gente vê, assim, essas falas, eu não sei vocês, mas pra mim, eu só tenho a agradecer a Deus, de verdade, por todo o carinho, por toda a inspiração, por todo o amor. Eu costumo dizer para as minhas alunas, elas não são só minhas alunas, elas são minha família, né? A gente tem responsabilidade com os outros. Eu sempre falo, de nada adianta a gente ter uma missão se a gente não tiver uma missão que seja humana, acima de tudo. E esse lugar é o lugar que eu sempre trago para elas, esse lugar humanizado, esse lugar de olhar o que cada uma tem em relação individual. Eu fico muito chateada quando eu vejo um profissional que pega o catálogo, né, peraí, qual é a sua nomenclatura, né? Ah, você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, então você precisa desse medicamento, precisa disso, e bora, é isso. E nem vê quem é você. Nem tem tempo para olhar e perceber do que se trata a sua história. Não consegue entender que talvez aquilo que um médico tenha feito pode não ser de fato o que você tem. Nem percebe sequer que enquanto você está indo ali, talvez você esteja buscando algo mais do que só suplementos ou remédios ou medicamentos para conseguir fazer com que o seu cérebro volte ao normal. Eu sempre trago isso e eu quero já começar esse conteúdo trazendo para vocês isso. Vocês não foram assim sempre, desde o início da vida. Automaticamente, pode ter 1 ou 2 pessoas até nessa live que pode se identificar e dizer assim, Gi, eu lembro de ter nascido assim. Ok,
aí tudo bem. Mas a maior parte de nós que estamos nessa live nesse momento, passamos por uma transformação. Não estavam assim, mas de repente se tornaram assim. Eu gosto de trazer que a depressão e a ansiedade, ela é um estado. E se é um estado de doença, eu preciso tratá-la como tal, mas eu preciso tratá-la. Eu preciso entender que tem um tratamento e que esse tratamento tem que me levar à cura. E não é um tratamento de manutenção. Eu não gosto de ouvir quando um profissional diz: ah, isso é para sempre, você vai ter que aprender a lidar. Porque eu ouvi isso e eu sei o quanto isso dói no meu coração. Eu sei o quanto isso doeu no meu coração ter ouvido. O quanto de sonhos que ele, numa simples frase, deitou ao chão. E se eu não fosse capaz de ter uma força superior enorme, eu ia me enterrar naquela frase. Quando alguém descobre que aquilo é para o resto da vida, é como ter um cancro terminal. O seu mundo acaba. Você precisa buscar forças em alguma coisa para conseguir acreditar que é possível. E olha, quantas pessoas que não tinham esse diagnóstico e conseguiram superar porque acreditaram que ele não era definitivo. Então eu quero dizer para vocês que sim, vocês estão num estado nesse momento, mas que ele é possível de sair. É sobre isso que a gente vai falar. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender o que leva um paciente a entrar em depressão e ansiedade. O que fez com que você entrasse em ansiedade? Porque o que você vai ouvir agora é diferente do que você tem visto aí, eu tenho certeza disso, eu acho que até foi por isso que as minhas redes sociais cresceram tanto. É diferente do que vocês veem aí. A ansiedade e depressão nada tem a ver com genética. O Bruce Lipton, que é um epigenético muito conhecido, ele traz essa afirmação e mostra o quanto as moléculas que são desenvolvidas através de um ambiente são mais capazes de criar características relacionadas ao ambiente do que uma molécula que tem aquele ADN. Então, vamos entender. Se eu tenho um pai ou uma mãe depressiva, quer dizer que eu vou ter depressão e ansiedade? Depende. Se eu convivo com aquela pessoa e vou começando a ver sempre coisas que são doídas para mim, eu vou criar um trauma. E o trauma é que vai fazer você entrar em depressão e ansiedade. Então, de forma simples, para a gente conseguir entender o caminho da ansiedade, a gente precisa entender primeiro como ele começa. Ansiedade e depressão, tá? Porque a ansiedade, ela vem antes da depressão. Então, quando eu explicar um caminho, vocês já vão entender que serve para qualquer pessoa que esteja aqui. A primeira coisa que faz você entrar em crise de ansiedade, ou são os seus pensamentos, que são involuntários, ou são a questão do seu sistema sensorial. O sistema sensorial é o quê? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Eu vi alguma coisa que me incomodou, eu senti o cheiro de alguma coisa que me incomodou, eu provei alguma coisa que me lembrou uma memória que me incomodou, eu ouvi alguma coisa que me incomodou, eu toquei em alguma coisa que me incomodou. Vamos trazer um exemplo? Imagina que você passou por um processo de toque, ou seja, de violação quando você era criança. Que alguém tocou em você de uma forma e você não conseguiu se defender a partir dali, ou seja, você ficou com aquele sentimento. Às vezes, só de alguém tocar o seu corpo da mesma forma faz você ter uma crise de ansiedade e você já nem lembra daquele evento. Porque muitas das vezes, num processo de violação, a nossa mente apaga aquilo. Para quê? Para que a gente não sofra com aquilo todo, o tempo todo. Então, a nossa mente consciente apaga, mas a sua mente subconsciente lembra. Quero mostrar para vocês uma coisa, o poder da mente consciente e da mente subconsciente. O que a gente vai fazer aqui é entender que você pode ter certeza, quem aqui já tem certeza de quais as situações que colocaram você em depressão e ansiedade? Isso é a consciente. Por exemplo, eu, no meu caso, eu tinha certeza que era o meu pai que tinha... A morte do meu pai tinha me colocado em crise de ansiedade. Para piorar, como eu disse para vocês, além do evento do meu pai ter falecido, pior foi o que acontece em seguida quando chegam os restos, né, as coisas que eram do meu pai, os pertences do meu pai, não são os restos, os pertences do meu pai, e de repente veio dentro da caixinha o quê? O Walkman. E eu lembrei que eu deixei de dizer eu te amo para o meu pai por conta de uma prenda, mas ele não está mais aqui para ouvir. E isso foi muito difícil para mim, assimilar e conseguir aguentar. Eu ia para o cemitério chorar por isso, porque eu não disse eu te amo para o meu pai. Apesar de ter dito várias vezes. Então, eu tinha consciência do que era o evento. Quem mais tem consciência aqui? Vão interagindo comigo para ficar interessante aqui essa live. Então, a partir do momento em que eu entendo qual foi o meu evento, por exemplo, a Cláudia, foi a morte do filho com 6 aninhos, e agora, e da mãe, e hoje ela está com cancro, né? Claudinha, lembra daquilo que eu falei do Dick Hammer, né? Ele também passou por um processo para ele fazer esse processo de descoberta, ele passou por um processo de oncológico depois da perda do filho, e ele começou a mapear a partir daí. Então, a gente tem sempre essas relações, né? Principalmente ovário e mama, que
tem muito a ver com os filhos. Então, quando a gente sabe o que foi o evento, a gente está falando de um trauma consciente. O caminho se torna um pouco mais simples. Mas e quando eu não sei qual foi o meu evento? Quando eu não sei o que aconteceu que fez com que eu entrasse em crise de ansiedade, em ataque de pânico? Quando eu não sei, como que eu vou conseguir entender? A minha memória subconsciente. Mas tanto a memória subconsciente quanto a consciente, elas são abertas pela mesma coisa, por uma âncora da imagem. O nome é âncora da imagem, mas ela não significa que seja uma imagem de foto, mas é uma imagem sensorial, que pode ser degustativa, pode ser olfativa, pode ser auditiva, pode ser visual ou tátil. Ou seja, uma âncora da imagem. E eu gosto de fazer esse exemplo porque para mim funciona muito bem. Se eu começar a cantar uma música agora para vocês, alecrim, alecrim dourado por causa de ti. Já troquei a música, já misturei entre Portugal e Brasil. Alecrim, alecrim aos molhos por causa de ti, choram os meus olhos, ó meu amor. Quem te disse assim que a flor do campo era o alecrim? A gente não volta na nossa memória infantil? A gente não lembra da música? Mas a gente não estava pensando nessa música agora. A gente nem lembrava mais dessa música. A nossa mente é capaz de acionar tudo que está no nosso subconsciente em questão de segundos e abrir esse baú de imagens. E através desse baú, que nesse momento foi ativado pelo auditivo, no meu caso, os meus ataques epiléticos eram pela audição, lembra o murmúrio? Fazia eu entrar em crises epiléticas, era pela audição. Então, a minha âncora de imagem era pela audição. Vocês podem pensar em uma coisa que faça com que vocês entrem. Às vezes, é o toque da ambulância. Aquilo suficiente já acelera meu coração, eu já começo a me sentir em pânico. Às vezes é estar em ambientes muito claros, que talvez me lembre o hospital, porque talvez me lembre um processo que eu passei. Às vezes é você estar num ambiente cheio de pessoas, porque lembra um evento em que você passou por algo ruim. E por que você lembra disso? Porque primeiro, então, a gente tem o nosso sistema sensorial ou pensamentos, que aciona para a gente emoção. O que é uma emoção? Emoção, ao contrário do que todo mundo pensa, as pessoas confundem emoção com sentimento. Emoção é aquilo que o meu corpo sente como resposta orgânica, mas não consegue controlar. Eu não consigo dizer que eu sou feliz com uma pessoa que eu sinto raiva. Eu não consigo dizer. O meu corpo está dizendo outra coisa. Eu posso mentir. Eu posso dizer, adoro você. E por dentro, o meu coração está dizendo, você não gosta dela. A mesma coisa acontece quando eu não gosto, quando eu gosto de uma pessoa e eu quero dizer que eu não gosto, né? Eu tô apaixonada por você. Isso tudo eu tô sentindo aqui dentro. Mas eu vou dizer, eu te odeio. Eu nunca tive tanta raiva de você. Mas, na verdade, dentro de mim, eu tô sentindo o quê? Amor. Então, a emoção é algo que eu não consigo controlar. A minha reação orgânica. E ela vai gerar um sentimento. O sentimento é algo que é quando eu começo a pensar sobre a emoção que eu tô tendo. Então, se eu estou tendo uma emoção que está trazendo para mim felicidade, eu posso entender que o meu sentimento é de alegria. Se eu estou tendo uma emoção que parece de aperto, uma coisa estranha, eu posso entender que o meu sentimento é de angústia. E assim vai. Então, emoção e sentimento. Até aqui, nada disso eu consigo controlar numa crise de ansiedade. E como que o meu sentimento ele é guardado dentro do meu corpo? Ele só tem 2 caminhos para ser guardado também. O positivo e o negativo. Ou você vai lembrar das coisas positivas que aconteceram no seu dia de ontem, não vou falar do dia de hoje, porque a gente tem a memória temporária que ainda vai lembrar do dia de hoje, positivo ou negativo, ou tanto faz, vai lembrar. Mas se eu perguntar para você o que aconteceu de hoje a 8 dias atrás, você vai ter que pensar. Você vai ter que ir caminhando para encontrar esse baú aonde estão as memórias de 8 dias atrás. E você vai olhar, era dia 28, 8 dias atrás. Dia 28, o que eu fiz? Aí eu vou lembrar só do que foi positivo e do que foi negativo, porque o resto foi descartado pela minha memória temporária, para não acumular espaço no meu cérebro. Então, se eu só lembro do que é positivo e do que é negativo, significa que aquela situação difícil que eu passei na vida, ela ficou registrada na minha mente. E aí ela tem um processo, ela fica registrada na minha mente, mas o que faz com que ela se torne um trauma é a sua percepção. Ou seja, eu posso ter um evento triste que eu acho que me colocou em ansiedade ou depressão, mas de repente eu descubro que não só existia um evento triste que me colocou em ansiedade e depressão, como existia um evento em que eu realmente senti que
eu não ia conseguir sobreviver depois dele. Por exemplo, na morte do meu pai, eu senti que, primeiro que o meu pai era a única pessoa que trabalhava na minha casa. Então, quando meu pai morreu, eu entendi. Ok, vamos morrer de fome. Detalhe, simples assim. Porque criança não entende que tem bens, que tem coisas que vão aparecer, que tem, sabe? Não entende nada disso, só pensa assim: papai morreu, papai trabalhava, mamãe não trabalha, a gente tá tudo aqui com fome, quando acabar a despensa já era. Então, para mim, houve um conflito de sobrevivência. Por isso, a percepção de sobrevivência afeta e traz desmaio, traz a sensação de desmaio, traz a disparação cardíaca, traz a sensação de falta de ar, tudo isso eu vivi. Então, consoante a sua percepção do sentimento, ele vai efetivar um trauma. E se ele caracterizar que você passou por um trauma emocional, seja de acúmulo ou seja de impacto, ele vai colocar no seu tronco encefálico e as memórias daquele trauma, ele vai colocar na onde a gente chama de amígdala cortical. Não é importante vocês saberem aonde, mas o que é importante vocês entenderem é que essa tal amígdala cortical, que tem o tamanho desse anelzinho aqui, ó, essa bolinha do anel, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui esse anelzinho aqui? Ele é desse tamanhozinho, assim, uma coisa pequenininha que fica aqui dentro do nosso cérebro. Essa amígdala cortical é quem faz a gente entrar em crise de ansiedade e crise depressiva. Porque é ela que guarda a referência de tudo que é ruim, a referência do medo. Então, quando você passa num caminho parecido, ele faz você dizer assim: peraí, alerta. Alerta, 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 esse caminho eu já passei, eu não gosto, essa menina tá indo para um caminho que não vai dar bom. Então, quando ele via muitas pessoas juntas no meu cérebro, que ele não sabe diferenciar o que é real e imaginário, quando ele via muitas pessoas junto, o que ele pensava? Outro velório. Eu não vou passar por isso de novo. Papai tá morrendo de novo. Alguém tá morrendo. Quando ele escutava muito bochicho, ele pensava que tinha morrido alguém. E ele não queria passar por isso de novo. Logo, gerava uma informação de alerta, fazia a minha amígdala cortical trazer cortisol para eu tentar sair dali e fazer com que eu disparasse noradrenalina. A noradrenalina é os hormônios que vão ser irrigados pelo seu nervo vago, do seu eixo do cérebro-intestino, e fazer com que você tenha diarreia, fazer com que você tenha sudorese, transpiração fria, fazer com que você se sinta mal, que formigamento, braços tremendo. Então, automaticamente, isso acontece por quê? Porque você está passando uma situação semelhante. Então, o que eu entendi? Que existiam âncoras de imagem que faziam eu entrar na pirâmide do conflito. O que era a pirâmide do conflito? É quando o meu emocional guardou uma memória traumática que fica ativa no meu cérebro, que sempre que eu passo por um evento semelhante, dispara sensações físicas para o meu corpo. E aí, eu consegui desativar esses gatilhos. Mas como assim desativar esses gatilhos? Como é possível desativar esses gatilhos? Eu desenvolvi uma coisa que eu chamo de modulação neuroplástica. O nosso cérebro é um músculo. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser movimentado, assim como um músculo. Quanto mais eu treino meu cérebro, mais forte ele fica. E para isso, o nosso cérebro ele tem uma capacidade de aprendizado muito grande, só que o aprendizado do nosso cérebro se baseia em imagens. Ele se baseia em histórias. Então, foi assim que eu consegui desenvolver esse método que eu tenho, que é único e exclusivo meu, a modulação neuroplástica noturna. E por que noturna? Porque é o momento em que o meu paciente ou o meu aluno está em estado de repouso, que ele vai dormir, que ele vai relaxar, que vai baixar as ondas tetas, que é o momento em que o meu cérebro tem a maior absorção, sem entrar em processo de negação. Se eu estiver acordado e você disser para mim, você não tem mais depressão? Você vai estar acordado e vai dizer assim, como não? Estou sentindo isso agora, nesse momento, inclusive. Por quê? Porque o seu cérebro vai rebater. Mas no momento que você está dormindo, se você sonhar que está comendo um sanduíche, você come o sanduíche e pronto, não é? Você consegue comer o sanduíche. No sonho, você sente o sabor do sanduíche, você fica feliz com o sanduíche. A mesma coisa se você sonhar que alguém está te traindo. Se você acordar do lado da pessoa, não dá vontade de estapear a pessoa? Mas foi só um sonho. Porque o seu cérebro, ele aceita como se tivesse vivido aquilo. Então, naquele momento, você não vai pensar que você não sabe voar e não vai saltar do prédio no sonho. Você salta. Porque você, no sonho, tudo pode acontecer. Esse é o momento que o seu cérebro está mais propício para isso. E era exatamente isso que eu fazia. Eu tinha a modulação neuroplástica noturna para usar naquele momento. Modulação porque ele modula as ondas que você tem no cérebro nos 3 eixos, no córtex pré-frontal, na amígdala cortical e no sistema límbico, que é onde você entra em crise de ansiedade. E quando você consegue
ter essa técnica, você consegue diminuir os efeitos dos seus estados, ou seja, das suas crises de ansiedade. Você pode até passar por uma situação que antes te geraria crise de ansiedade, mas os sintomas vão se tornando cada vez menores. E aí você vai melhorando gradualmente, tá bom? Então, esse é o processo que faz com que você desative os gatilhos e que faça com que você não tenha mais sintomas físicos, criando uma nova percepção na sua mente. Tá, então, continuando, o que eu preciso entender? Que se a depressão e ansiedade isso, ó, Nuno, isso é o que você precisa entender. Esse só foi o caminho que gera ansiedade para você, que faz com que você entre em crise de ansiedade. Logo, se você tem ansiedade e você começa a sentir cada vez mais os efeitos colaterais da ansiedade, começa a ficar cada vez mais angustiado, ter crises mais contínuas, a chance é de você entrar num processo ou de ataque de pânico ou de isolamento social. Porque eu não quero ter uma crise de ansiedade na frente das pessoas. Ainda ontem nós falamos sobre isso na live, né? Eu não quero, eu sinto vergonha de ter uma crise de ansiedade na frente das pessoas. Eu sinto que se eu tiver uma crise de ansiedade, as pessoas vão ficar me olhando, eu vou passar mal, as pessoas vão saber o que eu tenho, e eu posso nem eu saber direito o que eu tenho, e isso faz com que eu fique desesperada. Então, eu não quero passar por isso. Logo, eu começo a entrar num processo de isolamento e tristeza. E é aí que eu entro em depressão. Aí eu começo o processo de depressão, e daí da depressão eu vou evoluindo os graus. A depressão e a ansiedade, as duas são um sistema de sobrevivência do nosso cérebro primitivo. Ou seja, a ansiedade é uma tentativa de eu acelerar e passar muito rápido por aquilo. Por isso eu trabalho sempre com a antecipação do tempo, eu estou sempre pensando no que vai acontecer, porque eu quero resolver isso logo, tá? E eu entro num processo de luta ou fuga. Já a depressão, o meu sistema de sobrevivência me diz que eu estou ferido demais e que eu já não estou com forças para lutar contra isso. Que eu estou ferido e, assim como um animal, eu preciso me recuperar primeiro. Aí eu vou precisar entrar em modo casulo. Vou me esconder, não vou querer sair, vou preferir ficar em casa, vou preferir não falar com muita gente, vou preferir não estar em ambientes de convívio, não vou me sentir mais feliz com coisas que antes eu me sentia. Por quê? Porque eu estou num momento de recuperação. Pega um cachorro que está magoado, para a gente pensar no exemplo, que é o cérebro reptiliano, pensa num cão que está magoado, que partiu a pata do cão. E você, por mais que você queira fazer festinha, o rabo dele mal abana, porque ele está ferido naquele momento. Você pode dar comida para ele vai comer bem pouco, porque ele está ferido naquele momento. Um leão, quando está ferido, quando passa no National Geographic, você vê a mesma situação. Então, nós também somos assim. Quando nós estamos feridos e ninguém está compreendendo, principalmente quando passamos por situações de desvalorização, aquilo nos ataca. E aí a gente vai começar a ficar mal. Tá? Então, essa é a evolução da ansiedade para a depressão. Agora, o que fez você entrar, então, foi um trauma que você vivenciou, seja ele consciente ou subconsciente. E é isso que a gente precisa resolver. Se a ansiedade e a depressão começam num fórum emocional, elas estão relacionadas com doenças psicossomáticas, então eu preciso resolver o meu emocional. E aí está um erro de muitos profissionais. Porque eles acham que o emocional da pessoa é o agora. Eles acham que aquela pessoa está passando por um problema agora, mas aquele problema não começou hoje. Aquele problema já começou muito antes. E aí o paciente vai para lá e não consegue explicar o que está acontecendo no dia a dia dele. E a pergunta daquele psicólogo vai ser: mas como que você está? Como que você está hoje? O que está acontecendo na sua vida hoje? Aí você vai falar das coisas que você sabe hoje. Mas e aquelas coisas que foram aqueles sapos engolidos do passado, aquelas situações de dor, aquelas situações que o seu corpo preferiu esquecer? Como que você vai tratar? Enquanto você não tratar, você vai ter sempre processos de recaída. Então, a medicação, Rafael, ela só faz você remediar aquela situação. Porque ela vai colocar você num estado em que vai até trazer, por exemplo, um ISRS, um inibidor seletivo recapacitador de serotonina, vai fazer com que você possa até se sentir bem, caso o seu intestino não esteja inflamado. Mas vai fazer com que você se sinta bem. E aí, quando você se sente bem, com o remédio. Quando acaba a dose do medicamento, você volta para um estado de apatia. Aí você volta a lembrar do problema que você tem. E aí, você volta a tomar um medicamento. E se você tiver um tempo grande entre o efeito de diminuir e o efeito e a próxima toma, você vai precisar de um SOS. E por isso que muita gente cria dependência e vai ficando refém a vida toda da medicação. Ela não cura, a medicação não cura. Vocês podem ver vários estudos, ainda ontem referi alguns para vocês, ela não vai curar. Hoje em dia a gente sabe disso, porque se curasse,
a gente não tinha um índice tão crescente. Hoje somos mais de 330 milhões de habitantes com depressão e ansiedade. Se a medicação curasse, a medicação já existe desde a década de 60, né, que foi receitada para os tuberculosos na crise da tuberculose, e descobriram que os tuberculosos ficavam mais animados, então a partir daí começaram a usar o mesmo medicamento, que era o benzodiazepínico, na altura. Então, se a gente pensar, né, 30 anos, 40 anos, 50 anos da indústria farmacêutica e os índices crescem, se a medicação curasse, diminuía, certo? Faz sentido para vocês? Fez sentido? Então, a gente já sabe que a gente precisa tratar. E para tratar, a gente tem que tratar os 3 pilares da cura. Quais são os 3 pilares? Começou no emocional, é o emocional que a gente vai tratar. Depois do emocional, a gente sabe que afeta a mente, então a gente também precisa olhar para a mente. A gente precisa tratar a mente desse paciente, estimular ele a fazer novamente um caminho natural que o corpo dele sempre fez. Estimular ele a voltar a produzir serotonina, a baixar o nível de cortisol, a voltar a sentir a dopamina, a ocitocina, que são coisas que ele fazia antes. O que fez com que ele deixasse de cometer, de fazer? Então é esse o caminho que eu quero ajudar vocês a voltar a ter. Voltar a estimular o vosso corpo. E aí a gente vai usar os 3 pilares da cura, que é aonde funciona o meu método, né? O meu método, ele funciona em cima dos 3 pilares da cura: emoção, mente e corpo, tá? A gente chama corpo, mas a gente fala físico. Então, o emocional, tratar o mental e tratar o físico ao mesmo tempo. Só quando a gente trata ao mesmo tempo essas 3 realidades é que a gente consegue resolver, tá bom? A depressão e a ansiedade e voltar a ter uma vida normal, como a gente sempre mereceu. Então, o que são esses 3 pilares? Emocional, mente e corpo. E como que a gente trabalha? Então, dentro do meu trabalho, agora eu vou falar um pouquinho da minha metodologia para vocês entenderem qual é esse caminho que eu trago para vocês e que vocês podem e devem seguir para terem resultados bons, tá? Então, o emocional, vamos entender. O emocional é as emoções. E ele é onde mais acontece as crises de ansiedade e crises depressivas. Por quê? Porque a gente está com o baú cheio. A gente está com as gavetas cheias. E daí, quando a gente está com uma gaveta cheia de roupa, a gente não adianta ganhar roupa nova, bonita, se a gente não esvaziar, não tirar as velhas, não é? O nosso emocional está assim. Eu até fiz um vídeo, uma altura, que eu lavava o carro por fora e falava, engraçado como a gente tem capacidade, quando vê o carro sujo, a gente limpar, mas as emoções sujas, aquilo que nos adoece, a gente quase nunca visita. Então, o objetivo é que a gente possa limpar o emocional. E aí, a primeira fase do método Origens, né, que é o meu curso e acompanhamento, é a limpeza emocional. É poder fazer a limpeza emocional. A gente segue 21 dias fazendo limpeza emocional todos os dias. E uma das coisas que eu falo que é muito importante é ter um passo a passo. Hoje você vai fazer isso. Amanhã você vai fazer isso. Depois de amanhã você vai fazer isso. E você só vai ganhar um passo de cada vez, para não trazer confusão, para você não falar, ai meu Deus, eu tenho 7 coisas aqui que eu tenho que fazer essa semana, eu preciso fazer, eu vou ficar perdido. Não, cada dia você recebe só aquilo que é para fazer naquele dia. E isso ajuda muito uma paciente com depressão e ansiedade, porque é muito difícil a gente conseguir ter um nível de eficácia em que a gente faça coisas, em que a gente realmente consiga fazer. Por isso que eu costumo dizer, curso online por curso online não resulta. Você tem lá um curso que você tem que entrar, o depressivo e ansioso não vai entrar. Não vai entrar, não adianta. Só os mais engajados é que entram. E aí os outros? Então, a nossa forma, o método Origem, a minha metodologia, eu levo cada dia uma coisa para o paciente. Hoje você vai fazer isso. E vai me dizer como você se sentiu. Para eu entender se a gente tem que, para você, criar uma nova estratégia ou se essa estratégia está funcional para você. Então, todos os dias, ele sabe qual é o passo daquele dia. E é só fazer aquele dia. E são passos simples, gente. Às vezes a gente pensa que para sair da depressão e da ansiedade, ou sair do estado que a gente está, porque já são muitos anos, vai ser algo muito complexo. Não é complexo. É simples. É só fazer o que eu falo para fazer e eu explico quantas vezes for necessário. É só fazer isso. Olha, hoje você só vai dar o play nisso. Hoje você vai fazer esse exercício X. E depois, nós, além de ter todos os dias um conteúdo para você fazer, nós temos os encontros semanais. E esse encontro semanal é onde você vai aprender ao vivo comigo, onde você vai tirar sua dúvida, onde você vai conseguir interagir, onde você vai conseguir expor o que está te afligindo, onde você vai dizer, eu estou me sentindo mal essa semana porque está acontecendo isso. E quando você não se sente à vontade para expor no coletivo, você sempre terá
a possibilidade de expor individualmente comigo, como a maioria das minhas alunas fazem, como a maioria faz. E ter um lugar onde você se sinta incluída e onde você sabe que as pessoas que estão ali passam pela mesma dor que você, que não há julgamento. Gente, as nossas comunidades, elas são lindas, viu? Elas são lindas. Todas as semanas, eu vejo, tem mulheres que tipo, desprogramam tudo que for necessário para estar ali ao vivo, para estar ali com a gente, para estar na vibração, na energia. Por quê? Porque a gente entra num Zoom, tá bem? É um Zoom, formato de Zoom. Entra num Zoom onde a gente está vendo as nossas carinhas, onde a gente está falando, onde a gente está interagindo, onde a gente tem exercícios para fazer, onde a gente tem fala, tem momento de fala, tem momento de escuta, tem momento de aprendizagem e de cura, né? Tem as limpezas coletivas, tem os processos de cura coletiva que também acontecem. Então, além de todos os dias você receber uma coisa que é para fazer, você tem esse momento junto. E eu digo para vocês, aqui até o Rafael falou, se não tens capacidade de fazer, o coletivo está em negação. E se estás em negação. Uma das coisas que as pessoas mais pensavam, quase todas as minhas alunas, se tiver alguma aluna aqui, por favor, até traz esse comentário. Elas pensavam que não iam conseguir, se tivesse momentos coletivos, falar, né? Que não iam conseguir participar, que iam fechar a câmera, que não iam ter sucesso ou resultado. E uma das coisas que elas mais gostam e que mais querem são os encontros. São esses encontros, um momento para elas voltarem a olhar para elas, para voltarem a sentir, para voltar a entender, para você voltar a se conectar com quem você é, para entender melhor, porque às vezes não basta eu falar, às vezes você tem que falar também para você entender o que está acontecendo. E depois isso passa a virar uma situação que você fica ali só esperando aquele dia chegar, aquele momento, contando as horas, ó, a Bárbara dizendo eu, a Marisa também falando eu. Então, esses lugares são muito importantes. A Madalena também dizendo, sem dúvida, os encontros são maravilhosos. Assim, é algo maravilhoso que faz realmente acontecer. E por que eu coloquei isso como parte, né, do método Origens? Para fazer com que vocês se sintam fazendo parte. Uma das coisas que acaba fazendo com que a depressão e a ansiedade se arraste tanto tempo é porque você vai hoje no psicólogo, depois, ou no psiquiatra, ou no seu terapeuta, independente que do que você vai uma vez no mês, às vezes 3 vezes no ano. E aí esse período espaçado faz você acabar desviando a rota, não sabendo para onde ir, o que está acontecendo, e entrando novamente no ciclo de repetição. Por isso a pirâmide do conflito, né? Você volta a entrar no processo de looping, você fica passando sempre pelas mesmas coisas. O nosso objetivo é fazer com que, num processo intensivo de 2 meses, 2 meses por quê? Porque 2 meses é possível você sair dessa depressão, sair do estado que você está e estar num estado muito melhor. Na primeira semana a gente já vê pequenos resultados, pequenas transformações. A gente tem um lema que é pequenas transformações, pequenos resultados, grandes transformações, né? Então, na primeira semana você já vê paciente, aluna que está ali se transformando. E isso é importante por quê? Porque quando a gente passa num processo intensivo, a gente não tem esse tempo de distância. Todos os dias essa paciente vai estar pensando sobre depressão e ansiedade e como melhorar. Todos os dias ela vai saber o que fazer para melhorar. Todos os dias. Não vai se distanciar daqui a um mês. O que eu preciso fazer mesmo quando eu estou mal? Gi, esqueci. Às vezes elas mandam áudio. Gente, se eu pegar meu telemóvel aqui, estou fazendo live, agora você não mostrava. Às vezes elas mandam áudio dizendo, Gi, esqueci, o que eu posso fazer? Eu estou sentindo que eu estou mal agora, meu coração está disparando. Aí eu vou e respondo a essas pessoas. Então você não tem esse tempo de distância, sabe? Entre um atendimento e outro, entre uma coisa e outra. Eu não estou entendendo o que fazer nesse exercício, né? E aí a gente já vai e traz essa explicação. Então, para a gente conseguir a primeira fase, a gente divide esse curso em 3 fases para cada pilar. E elas acontecem ao mesmo tempo. A gente tem a limpeza emocional, que acontece logo na primeira fase da emoção. Na primeira fase da mente, a gente vai ganhar consciência da mente. Logo que vocês entram dentro da metodologia, vocês encontram a consciência da mente. O que é a consciência da mente? A gente entender como que a gente consegue deixar de trazer dores emocionais para virarem traumas. Deixar de passar por processos emocionais densos que viram trauma. E também conseguimos entender o que está virando trauma, o que já é trauma. É logo nessa primeira fase da mente também. E, ao mesmo tempo, no corpo a gente vai começar com o processo de desativação dos gatilhos. Na emoção, na fase 2 do primeiro pilar, é o método OR,
Esse método OR é engraçado falar, porque eu tenho um R bem puxado de porta, fica engraçado. OR, tá? Olhar, acolher e respirar. A gente vai começar no dia a dia a tratar das nossas emoções. Lembrando que a gente passou primeiro pela limpeza emocional, que durou 21 dias, tá? Essa limpeza emocional, com cada dia um conteúdo específico para fazer a limpeza emocional. A gente, na segunda fase, a gente vai passar por um processo de acolher as nossas novas emoções e entender o que está acontecendo, entendendo quais são os nossos estressores ativos também. E já na nossa mente, nessa segunda, terceira semana, a gente já começa a fazer a modulação neuroplástica noturna, fazer com que a nossa mente comece a criar uma nova resposta, tá? Depois, no nosso corpo, a gente vai começar a estimular novos hábitos. Tanto que a gente, dentro do método Origens, a gente tem modulação intestinal, a gente vai saber o porquê que um intestino inflamado acaba fazendo com que você tenha mais depressão e ansiedade e maior dificuldade para curar. A gente vai aprender também dentro quais são os alimentos que fazem com que você possa melhorar a sua microbiota e assim também melhorar a sua produção de neurotransmissores essenciais para o bem-estar, para a saúde mental, tá? Além de ter receitas também, que a gente tem um e-book inteiro só de receitas para isso. Vocês vão aprender também, dentro desses hábitos, vão ter aulas de yoga, né, com a Inês Santos, que é ela que dá as aulas de yoga para o grupo. Então, vocês vão ter esse módulo também para vocês poderem fazer, porque tudo isso está relacionado com o meu corpo, com estimular novos hábitos, tá bem? Que são os desafios que a gente acaba tendo, e são deliciosos, gente. Quando a gente está no desafio da alimentação, por exemplo, as mulheres ficam fazendo novos pratos, receitas, e partilha no grupo, e mostra o que fez naquele dia, e é muito bonito. Depois a gente entra na terceira e última fase do curso, que é a blindagem emocional, aprendendo a trabalhar, então, dentro do autoconhecimento, com autoconfiança, com autoestima, com equilíbrio emocional, com merecimento e com aceitação. Estava tentando lembrar, eu lembro que são 5, mas estava tentando lembrar. Aceitação. Isso vai fazer com que você seja uma nova mulher. Vocês ouviram a Carapinha falando disso? A Ana, desculpa. Para mim é Carapinha, mas é a Ana. Falando sobre isso, o processo de descoberta de quem ela realmente era e das pessoas falarem, nossa, parece que você rejuvenesceu anos. Por isso, está dentro desse processo, tá bom? E tudo isso, passo a passo, acompanhado. Na mente, a gente vai passar, então, pela reprogramação dos medos, e essa é uma fase crucial, porque não adianta nada a gente ter feito a modulação neuroplástica se a gente não sabe quais são os nossos medos subconscientes. E a gente também tem a reprogramação dos medos subconscientes. Então, dentro do curso, vocês têm um módulo específico para fazer um questionário onde vocês vão descobrir quais são os medos mais fortes e depois como desativar esses medos também que estão mais fortes no vosso corpo, tá? E por último, a gente vai aprender no corpo a fortificar. O que é fortificar? Criar uma nova linha de estímulos para o nosso corpo, uma nova forma de olhar para a nossa vida, tá bom? Isso é o que faz parte do método Origens, esses pilares. E eu sempre trago isso com carinho, porque quando vocês vão procurar um tratamento para vocês, e aí eu estou falando de tratamento mesmo, a gente às vezes fica pensando o que isso vai trazer para mim. Então, eu convido você agora a pensar o que você tem perdido nos últimos anos para a sua depressão e ansiedade. Que a depressão e a ansiedade têm afetado, de fato, a vida de vocês e tem feito com que vocês vão perdendo, pouco a pouco, coisas importantes. Eu tive alunas que perderam relacionamentos de pessoas que amavam. Eu tive alunas que se submeteram a situações em que não estavam bem, mas mesmo assim permaneceram porque, por conta da depressão e da ansiedade, acabaram perdendo o trabalho e tinham que permanecer naquela situação, num relacionamento em que elas eram maltratadas. E que, graças a Deus, no final do curso, nossa, tô lembrando agora também desse caso, que lindo. Ela conseguiu não só um trabalho novamente, como conseguiu sair desse relacionamento. Pessoas que acabaram perdendo a profissão que amavam, perdendo cargos importantes por conta da ansiedade, não tá conseguindo mais ter o resultado que tinham antes, do estresse, do burnout. Pessoas que começaram a se sentir frágeis, como pessoas mesmo, uma baixa estima enorme, que não conseguiam mais ver o seu valor. A Mariane aqui comentando que o sonho é voltar a trabalhar. Da Adriana de Paula. A Adriana, que voltou a trabalhar passado 3 semanas que ela estava no curso. E ela começou a ter crise de ansiedade que fazia com que ela perdesse as entrevistas de emprego, que ela não conseguisse ir para as entrevistas de emprego. E, de repente, ela estava conseguindo já ter essa segurança, voltar a ter a alegria de viver, voltar a sentir prazer em fazer coisas que antes não faziam. Eu tive alunas que elas se sentiam mal porque não conseguiam andar com a filha, com as 2 filhas e passear com as 2 filhas. Por quê? Porque estava sofrendo com
naquele momento estava sofrendo muito forte com processos, né, de fobia social, não conseguia sair. E as filhas crescendo ali, ela sentindo que estava perdendo a infância dos filhos. Outra paciente que durante anos sempre estava perdendo ali o relacionamento e o contato com o filho, e aí, quando começou no processo, conseguiu voltar. Eu tenho também uma, eu não sei se ela está aqui, Martinha, que voltou a falar com a mãe depois de 7 anos. Tudo isso, às vezes, acontece nesse processo de depressão e ansiedade. A gente vai se desconhecendo. A gente vai deixando de ser quem a gente é. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é para vocês estimularem o vosso coração. Um workshop Transforma-te, né? Durante essa semana inteira eu tive trazendo para os grupos, trazendo para os nossos grupos, para o grupo do Transforma-te, pequenos exercícios. É claro que eles não estão na linha que a gente faz dentro do método Origens, mas eu quis trazer algumas coisas para vocês verem o quanto isso acaba trazendo pequenas transformações e o quanto isso é bom. Dentro do processo do Origens, é claro que a gente tem 2 meses de pequenas transformações, óbvio que você vai sair de uma forma totalmente diferente de como você entrou. Né? Vocês viram aqui algumas dos testemunhos reais, de mulheres reais, de pessoas reais, que conseguiram, depois de 20, 30 anos, perdendo para a depressão e para a ansiedade, não só ter uma melhora no seu quadro clínico, como vencer, sair da medicação. Algumas ainda preferiram continuar com uma ou outra medicação, mas diminuíram bastante. Outras estão num processo em que entendem já o que faz ter gatilhos, já conseguem não sentir isso. Cada um vai no seu tempo, mas todas vão estimuladas sempre por mim, sempre. Eu estou aqui para isso. Então, para todos vocês que entenderam o que é um método Origens e que desejam ter esse apoio, né? Eu quero que vocês pensem agora, vocês pensarem em tudo que vocês perderam e também tem tanto que vocês já investiram. E eu sei que não é barato, eu sei que viver com depressão e ansiedade não é barato, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil ter que comprar a medicação do dia a dia. Eu sei que é difícil vocês terem que pensar em ter uma consulta, e se vocês forem pensar ao longo de um ano, só com medicação, né? Eu tenho até aqui um levantamento da quantidade de medicação. Eu gosto de olhar esse levantamento, que sempre que eu olho, eu falo assim, gente, como a gente é capaz de gastar tanto? E eu falo gastar na questão medicação porque a gente não está resolvendo, né? A gente vai ver, de repente, a gente está tomando um medicamento que a gente gasta cerca de 10, 15 euros por mês. No fim de um ano, a gente gastou 150, 200 euros em medicamento e não melhoramos de fato. Tirando a consulta com o psiquiatra que a gente precisou ter para poder pegar o medicamento. Tirando as coisas que a gente acabou comprando junto, porque pensou, vamos tentar ver o que dá e o que resolve. Tirando as vezes que eu também tive que ir num psicólogo, porque eu achei que a minha questão emocional ia ser resolvida. E daí a gente ainda vai, às vezes, em profissionais que a gente acha, agora vai, e de repente não resulta. A gente vai porque a maior parte de vocês esquece de perguntar, traz-me provas de que você tem resultado com isso? Antes de entrar no consultório, né? E às vezes a gente não tem. Então, tudo isso que eu quero dizer para vocês é que tudo isso tem um preço. Mas eu acho que o preço mais difícil de pagar, e que eu lembro da minha história, na história da minha filha, um dos preços mais caros que eu poderia pagar é ter perdido a vida da minha filha. Um dos preços mais caros que eu podia ter pagado era perder a minha juventude e o resto da minha energia, que hoje faz com que eu seja quem eu sou, por conta de um diagnóstico que fez com que eu me limitasse a ser quem eu era naquela altura. E hoje talvez eu estaria aqui tomando medicamentos, incapaz de ajudar vocês. Então, quando a gente pensa no que a pior situação que poderia acontecer a longo prazo, a maior parte de nós é quase como fumar, né? A maior parte de nós pensa, quando a gente está com 1 ano, 2 anos de depressão ou ansiedade, a gente pensa, vai passar, daqui a pouco passa. E quando a gente vê, a gente se acostumou a conviver com ela e a gente já está 10, 15 anos com ela. E aí a gente olha para trás e vê tudo que a gente perdeu para ela. E eu acho que nada custa tanto quanto perder a alegria de viver. Nada custa tanto do que perder a energia laboral de poder trabalhar e poder conquistar os seus sonhos. Nada custa tanto do que ter que fazer um esforço extraordinário para levantar de uma cama. Nada custa tanto do que ver o olhar da sua família olhando para você e não sabendo como ajudar. Ou o olhar de julgamento de alguém. Nada custa tanto do que você se esforçar para limpar a casa
e não conseguir, e as pessoas olharem e falarem assim, poxa, mas você passou o dia todo fazendo nada, e você não consegue explicar que o seu corpo não te deixou sequer pegar a vassoura, sem sentir dor, e que você se esforçou muito para sair dessa luta. Então, quando eu estou trazendo isso para vocês, eu estou trazendo porque eu sei que existem custos que são muito maiores do que qualquer outra coisa. Então, nesse exato momento, quero dizer para vocês que sim, a gente precisa entender que depressão e ansiedade têm cura. Não se limitem a viver e conviver com ela, por favor. A coisa mais linda que eu acho no mundo é que Deus, ele deu o livre-arbítrio. E a gente pode escolher se a gente quer sair ou não quer sair de alguma coisa. E é o nosso direito de querer a nossa vida de volta. É o nosso direito, não é uma cruz. Essa história de essa cruz é minha, eu tenho que carregar, é mentira. É mentira. Isso não é uma passagem bíblica, se você está acreditando nisso porque você segue a Bíblia. Isso não é uma passagem bíblica. A passagem bíblica sempre disse que nós temos o direito de escolher entre o que nós queremos e o que nós não queremos. Portanto, eu quero a minha vida de volta, é um direito nosso. Você merece ser feliz. Você merece ter de volta a sua vida. Você ter de volta a sua confiança. Você merece ter de volta a sua energia. Você merece ter de volta o prazer de olhar para os seus filhos e não ficar incomodada com o som que eles fazem porque a sua ansiedade dispara. Você merece ter de volta poder olhar para o seu marido e saber que vocês estão juntos e que vocês se amam e conseguem ter relações sexuais, por exemplo, que é uma coisa que a libido vai abaixo com a quantidade de medicamentos que a gente toma, e aí o relacionamento vai se afastando cada vez mais. Você merece ter de volta o amor e o carinho. E mais do que isso, de você mesmo. Muitas pessoas pensam que para tomar uma grande decisão, eu preciso do apoio da pessoa que me ama. Mas, na verdade, para tomar uma decisão, você precisa do seu apoio. Esse é o primeiro apoio que você tem que ter, porque só você sabe o quanto dói o que você tem. Por ter hoje a minha vida de volta, e por saber que eu posso ir e vir para onde quiser, por saber que hoje eu posso ser uma mulher multitarefada ou com menos tarefas, mas tudo isso não faz com que eu tenha uma crise de ansiedade. Saber que eu estou agora fazendo uma live para vocês todos e que isso não me traz uma crise de ansiedade, poder falar com vocês, coisas que são doídas para mim, e hoje em dia isso não me afetar, é ter a minha vida de volta. E é isso que eu desejo para vocês. Não desejem menos do que isso. E volto a dizer, seja comigo ou seja com outro profissional que você escolha, ou seja sozinha, mas não perca a força. O meu lugar na vida das minhas alunas, das minhas pacientes, é ser aquela pessoa que está sempre com as mãos dadas com elas, para elas não perderem as forças. Para no momento em que for difícil para elas, em que aquilo, porque sim, a nossa vida, o nosso dia a dia tem momentos difíceis. Mas naquele momento difícil, ela saber que ela tem uma mão para pegar e dizer, estou passando por um momento muito ruim. Me ajuda a não cair de novo no poço que eu estava. E elas sabem que eu estou ali. Agora, para quem quiser ter o meu acompanhamento, eu quero abrir essa oportunidade de entrar para a nova turma do Método Origens, que vai estar, a partir de hoje, aberta. Durante alguns dias eu deixo aberta essa oportunidade, mas para quem já tiver decidido no seu coração, eu quero participar da nova turma do Método Origens, já conhece também um pouco da minha história, já conhece também, já estava à espera, já assistiu outras vezes também eventos que eu faço para vocês. Quem quiser realmente participar e ter o meu acompanhamento durante 2 meses. Esse acompanhamento tem um curso online, ou seja, aulas, videoaulas gravadas para você assistir no seu ritmo, para você entender todos esses pilares que eu estou falando. Tem os encontros semanais, além do encontro semanal que a gente vai ter durante 2 meses, acontecendo no dia e na hora a combinar com o grupo, de acordo com o grupo. Além disso, vocês têm o meu suporte durante um ano, tá? Eu sempre trago isso com muito carinho para vocês, vocês terão o meu suporte durante um ano. E tem mais um bônus que eu sempre trago, que é as consultas premiums. Os meus alunos têm sempre prioridade na minha agenda, e hoje em dia minha agenda não é muito fácil, mas os meus alunos têm sempre prioridade na minha agenda de atendimentos e tem o bônus consulta premium, pagam apenas 50% do valor da consulta. Se nesse momento minha consulta é 70, eles pagam 35 euros sempre que querem uma consulta comigo. Ou seja, isso é uma forma de eu reconhecer o esforço que eles fizeram para estarem comigo. Então, durante um ano, você fica com esse bônus de consulta premium para si e para sua família, ok? Para além disso, como eu costumo dizer, o nosso curso, ao contrário de muitos, se você está entrando e tem alguém da sua família que também está passando, não tem problema nenhum,
você passar para elas os conhecimentos. Pelo contrário, a gente aqui tem um lema de quando a gente salva a vida de uma pessoa, a gente salva toda uma família. Então, se você está passando por alguma situação, a sua família também, esteja à vontade para estar dentro do nosso curso, tá bom? Para vocês saberem disso. E hoje, para quem decidir hoje entrar no Origens, no método Origens, vocês vão ter também, junto com isso, com a entrada, além do curso online, do suporte até 24 horas, que é um suporte, eu respondo vocês ou a minha equipe em até 24 horas úteis, tá? De vez em quando, às vezes, quando acontece algum evento da vida que não me permite, que eu não respondo nesse tempo, mas sempre respondo, ou alguém da minha equipe responde vocês nesse tempo. O suporte, vocês terem os encontros semanais que vão acontecer, vocês terem também as atualizações que o curso tem durante um ano, vocês não pagam nada por isso. Tem também um e-book, um desmame perfeito, que é o passo a passo, o protocolo do desmame, que foi feito por um psiquiatra, que mostra cada medicamento e como fazer de forma correta para não ter um processo de recaída, que também mostra o que é um processo de recaída e o que é um processo de abstinência, tá? Vem junto para vocês. O e-book, como eu disse, Saúde pela Boca. Vocês também têm isso como prêmio e as aulas de yoga, que são 3 bônus, além do Consultas Premium que vocês têm. Então, tudo isso está incluído dentro do método Origens, e hoje, para quem adquirir hoje, vai estar também uma consulta individual para vocês comigo, tá bem? Se a gente for pensar na quantidade de dias, e se a gente fosse calcular, não é menos de €1 por dia, ou seja, é menos que um café por dia. Tá? O valor do curso para quem comprar hoje é €257. E se tiver alguém que está no Brasil, tem que depois mandar uma mensagem pedindo o link do Brasil, tá bem? É €257 e vocês podem parcelar em até 3 vezes de 97. Estou esperando vocês entrarem, minhas novas alunas. Eu espero que vocês possam fazer parte dessa transformação, serão acompanhadas por mim. Assim que vocês entrarem, vai lá pedir o número de telemóvel de vocês para vocês já entrarem para a comunidade, a nossa comunidade. Lembrando que a nossa comunidade, vocês já conseguem estar acedendo aos conteúdos da Hotmart a partir do momento em que vocês compram. Vocês vão ter lá já a primeira fase já aberta para vocês. Tem um bônus também, que é a saúde mental, os astros e a saúde mental, que já está lá disponível para vocês, que eu deixei já aberto, que é nossa, super interessante, é um workshop falando sobre como os nossos signos acabam influenciando também a nossa saúde mental, cada signo, né, para quem gosta de astrologia, vai achar bastante interessante. Também tem um bônus de como fazer das meditações um ritmo diário e agradável, também está lá disponível já para vocês. Então, quem entra vai receber um e-mail da Hotmart. Assim que vocês entrarem no e-mail da Hotmart, vocês fazem o cadastro, entram na plataforma e todas as aulas ficam disponíveis para vocês durante um ano. Já o curso em si, ou seja, o acompanhamento do curso, ele vai se dar pelo WhatsApp, para ser mais simples para todo mundo. E no WhatsApp também, vocês vão receber os links de todas as aulas que são os nossos encontros.